Hoje falaremos de um local misterioso que ficaria localizado na nossa querida floresta amazônica. Afinal, todos nós sabemos que a Amazônia abrange uma gigantesca área do nosso território e sua bacia hidrográfica, o Rio Amazonas, se estende por 8 países. Passando por Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela, Suriname e parte do território da Guiana Francesa. Sendo a maior floresta tropical do mundo e famosa por sua biodiversidade, a região também é conhecida por esconder muitos mistérios. Dentre eles, há de que em meio às densas e quase impenetráveis matas existam os vestígios de uma civilização esquecida, que por muito tempo prosperou naquele lugar e criou um império vasto e poderoso. E é dito que essa grande cidade era habitada por seres que seriam descendentes diretos dos próprios deuses. Essas divindades outrora conviveram ali num passado distante, e após um longo período tiveram que ir embora, mas não sem antes deixar para a humanidade um grande conhecimento. Esta história remete a uma época remota que antecede o descobrimento do continente americano pelo homem branco. Mas, seria possível encontrar atualmente essa magnífica cidade? Ou, teria sido ela destruída por completo por consequências de algum evento cataclísmico? Qual a possibilidade de que exista algum descendente dessa civilização ainda vivo? E por que muitos que se envolveram nessa curiosa história acabaram perdendo a vida? Venha comigo, hoje vamos conhecer melhor toda essa história que envolve uma suposta invasão nazista ao Brasil, desaparecimento de turistas, pirâmides em meio à selva amazônica e outros enigmas. Eu sou Marcelo Farias, e seja bem-vindo às Crônicas de Akakor. Essa história se inicia nas ruas de Manaus, no ano de 1971, enquanto um piloto comercial de uma companhia aérea suíça conversava com um membro de sua tripulação, até que foram abordados por um homem muito estranho que estava vestido com roupas e apetrechos que se assemelhavam ao material usado pelos índios. Esse homem tinha um porte relativamente atlético, era magro e de pele branca, bem diferente dos indígenas que habitavam a região. Tudo ficou ainda mais confuso quando ele pediu fluentemente em alemão para que lhe pagassem algo para comer. Um dos homens, o piloto e veterano, Ferdinand Schmid, aceitou pagar a refeição, mas com a condição de que essa estranha figura lhe contasse de onde era e como aprendeu o idioma. Esfomeado, aparentando que não comia já há um bom tempo, começou então a conversar com o aviador. O pedinte disse se chamar Tatum Canara, e que era filho mestiço de um soldado alemão, e sua mãe era uma índia nativa da tribo dos Uga Mongolala, e entre 1941 e 1945 recebeu um contingente de cerca de 2.000 soldados nazistas enviados por Hitler, transportando inúmeras armas e equipamentos. Esses tinham como objetivo invadir o Brasil. Esse grupo de soldados teria permanecido na região até o fim da Segunda Guerra. Após isso, alguns retornaram à Alemanha, enquanto a outra parcela escolhe por permanecer ali no local entre os silvícolas, miscigenando-se com os mongolalas. Com isso, o piloto Schmid retornou ao seu país, onde relatou tudo o que ouviu para um repórter de uma grande revista alemã chamado Karl Brugger, que viu nisso uma boa matéria a ser contada. Brugger nasceu no ano de 1941 em Munique, era sociólogo, jornalista e correspondente no Brasil da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão Estatal ARD, desde 1974. Com as informações que obteve de Schmid, viajou para Manaus, e numa sexta-feira, 3 de março de 1972, encontrou-se com Tatum Canara em um bar chamado Graças a Deus. Nos primeiros momentos de conversa entre o jornalista e Nara, Brugger diz notar uma certa relutância do autoproclamado mestiço, que demonstrava uma insegurança ao falar do assunto. Durante a conversa ele priorizou por um apelo que fez na condição de príncipe e chefe dos Uga Mongolala da Aquiaixa, para que os seus maiores inimigos, os brancos, os auxiliassem perante a iminente extinção do seu povo, eleito pelos deuses há 15.000 anos. E entre um trago e outro, aos poucos Tatunca foi se soltando e deixando de alimentar o mistério e começou a falar do assunto sem nenhum freio. Ele cita 2 grandes catástrofes que haviam devastado a Terra, menciona gigantescas cidades de pedra, instalações subterrâneas dos divinos antepassados ao príncipe de Lhasa, um filho dos deuses que governou no sul do continente americano e manteve relações com o Egito. Ainda fala a respeito da origem dos Incas, a chegada dos bárbaros brancos e a aliança dos mongolalas com os soldados alemães, e finalmente as lutas entre os índios e os espanhóis e portugueses plantadores de borracha, colonos e aventureiros.
Tatunka garantiu ao jornalista que todos esses acontecimentos estavam registrados em um documento chamado de A Crônica de Akakor, gravado em madeira, pele e pergaminho, guardado por sacerdotes no Templo do Sol, e seria a maior herança do Zuga Mumbulala. Um bispo chamado Grote teria sido o único homem branco a ver o curioso documento e teria levado junto a ele vários fragmentos do registro. Tatunka acreditava que seu amigo bispo, antes de morrer em uma misteriosa queda de avião em 1971, os havia depositado nos arquivos do Vaticano. Bruguier achou toda essa história um tanto quanto curiosa, repleta de detalhes e que muitos dos eventos narrados coincidiam com fatos históricos, algo que levou ele a pensar que não seria uma coisa que se inventaria de repente. Pensativo sobre tudo o que acabou de ouvir, ele resolveu investigar isso mais a fundo e manteve mais 2 encontros com Tatunka Nara, desta vez, no seu quarto de hotel. A conversa mais parecia um monólogo, e que durou por várias horas, sendo interrompido apenas para mudar a fita no gravador. Ele contou em detalhes a história do Zuga Mumbulala, dito por ele, como sendo o povo mais antigo do mundo, desde o chamado Ano Zero, quando os primitivos mestres os deixaram, até 12.453. Ou, de acordo com o calendário da antiga civilização ocidental, de 10.468 a.C. até 1972. Depois de tornar a ouvir as gravações e transcrever as 12 fitas cassete, Bruguier iniciou uma vasta pesquisa jornalística e passou a ter plena convicção da existência real de Akakor, ainda que esta não fosse exatamente da maneira como Tatunka Nara havia descrito a ele. Isso fez com que ele decidisse escrever a história, e tentou deixá-la tão literária quanto possível, acrescentando junto ao texto os dados que obteve em suas pesquisas. A história das crônicas de Akakor é dividida em 5 partes. A primeira, intitulada O Livro do Jaguar, ou O Reino dos Deuses, vai de 600.000 a.C. a 10.468 a.C., narrando o início, desde a colonização da Terra pelos deuses, até o período da primeira grande catástrofe mundial. A segunda parte, O Livro da Águia, que vai de 10.468 a.C. até a chegada dos chamados Bárbaros Brancos. Em seguida, O Livro da Formiga, que fala sobre a luta contra os colonizadores portugueses e espanhóis depois de desembarcarem no Peru e Brasil. O quarto é conhecido como O Livro da Serpente da Água. Este menciona a chegada de 2.000 soldados alemães a Akakor e sua integração com o povo Mongolula, e que também precede uma terceira grande catástrofe. E a quinta parte da crônica é composta por um sumário dos resultados das pesquisas realizadas por Carl Bruguier nos arquivos brasileiros e alemães. O jornalista abre cada capítulo de seu livro com um curto sumário da história tradicional para que o leitor possa ter uma base e comparar com os supostos acontecimentos narrados por Tatunka Nara, a fim de demonstrar que muitas das informações fornecidas por Tatunka não contradizem a historiografia oficial, e em meio aos fatos históricos os quais ele pudera comprovar com uma vasta documentação, tinham também uma parcela que soavam um tanto quanto fantasiosas. Segundo Tatunka Nara, os conhecidos como primitivos mestres teriam chegado à Terra cerca de 3.000 anos antes da Hora Zero, que corresponde a 13.481 a.C. E com a chegada desses deuses na Terra, inicia-se também a Idade do Ouro do povo Uga Mumbulala, que de acordo com Nara, Uga significaria aliado ou partidário, Mungu quer dizer escolhido ou exaltado, e por fim, Lala, que seria traduzido para tribos. Portanto, a junção dessas palavras querem dizer tribos escolhidas aliadas. Essas divindades teriam escolhido várias famílias humanas para serem seus servos, doutrinaram eles com as leis políticas e sociais. Também foi ensinado aos escolhidos a língua quechua, cuja escrita é composta por 1.400 símbolos. Eventualmente, esses deuses mantinham relações sexuais com essas tribos escolhidas, que conforme descreve Tatunka Nara, seu povo seria diferente dos demais indígenas do continente, tendo a pele branca, nariz bem delineado e maçãs dos rostos salientes. Esse povo foi guiado por essas divindades, e com a ajuda dos mestres primitivos ergueram sua capital Akakor, cujo nome também foi dado por eles. Onde Aka significa fortaleza, e Kor se refere ao número 2. Tendo isso em mente, Akakor é a segunda forteza, e ficaria localizada perto da nascente do sinuoso rio Purus, o último grande afluente da margem direita do rio Solimões, no Acre, em um vale alto nas montanhas da fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru.
Essa região estaria cercada por um muro de pedra alto com 13 enormes portões, onde tradicionalmente costumava se situar a lendária cidade de Paititi. Então, se Akakor é conhecida como sendo a segunda fortaleza, qual seria a primeira? No livro é mencionado que a primeira fortaleza é Acanes, que se ergue em um estreito istmo na região que hoje é o atual México, no local onde os dois oceanos se encontram. Seguindo esta descrição, acredita-se que esse lugar mencionado seria Yucatán, no norte da península, onde fica situado Chichén Itzá, que foi o centro político e econômico da civilização maia. Já a terceira fortaleza, Eacarrim, esta não é mencionada na crônica antes de 7315 a.C., e em Eacarrim existiria um objeto grande e muito antigo, que teria sido entregue há milhares de anos aos sacerdotes tribais por deuses vindos do céu, que segundo Nara, tal artefato, de acordo com as tradições, começaria a cantar quando os deuses retornassem à Terra. Este lugar ficaria nas montanhas, mais precisamente na fronteira entre Venezuela e Brasil, a leste do Pico da Neblina, o ponto mais alto do país com 2.994 metros. Ali se pode notar uma estranha e sugestiva forma de pirâmide, além de incontáveis cavernas. Lembrando que o Pico da Neblina fica na Serra do Imeri, município de Santa Isabel do Rio Negro, próximo à cidade de São Gabriel da Cachoeira, o local ainda abriga muitos mistérios, e pouco se sabe a respeito devido à dificuldade de se acessar ao local. E desses habitantes que viveram em Akakor, se originou a cultura de Tiahuanaco e a civilização Inca. Tatunka disse que já se fazia 3 anos que Akakor estava abandonada e se encontrava em ruínas, pois os guerreiros Uga Mongulala haviam sido ordenados a destruir o local. Desde então, seu povo se encontrava refugiado em abrigos subterrâneos. Entre as várias cidades, 12 delas eram iluminadas artificialmente por uma luz que alternava de acordo com o brilho do sol: Akakor, Budo, Ki, Boda, Gudi, Tanum, Sanga, Rino, Kois, Amon, Tata e Sikon. Nomeada de Solmu, a 13ª e a menor das cidades, possui altas colunas que atingem a superfície, onde um enorme espelho de prata espalha a luz do sol sobre toda a cidade. Todos esses assentamentos subterrâneos são cruzados por canais que trazem água diretamente das montanhas, fazendo com que pequenos afluentes abasteçam edifícios individuais e casas de uma forma engenhosa. As entradas que ficam na superfície estão cuidadosamente disfarçadas, e em caso de emergência os subterrâneos podem ser desligados do mundo exterior e ocultados por grandes rochas que se movem como se fosse um enorme portão. E ali os deuses governaram o seu vasto império durante um longo período. E conforme narra Tatunka, a região abrigava pelo menos 362 milhões de indivíduos, e que a cidade de Acarrim se assemelhava à nação de Akakor. Tatunka garantiu a Bruguier que ele mesmo já tinha visitado o local, e descreve que as mulheres que viviam ali eram as conhecidas Amazonas, temíveis guerreiras que durante 7 anos, resistiram e combateram os invasores estrangeiros. Eram lideradas por uma princesa chamada Mena, e após se recusarem a acatar a ordem de retirada aprovada pelo Conselho da Nação, elas então assumem um posto no governo e na guerra. Já exaustas de defender Acarrim, elas resolvem se separar das tribos rebeldes e fugir para uma cidade subterrânea que estaria nas montanhas de Parima, onde criariam uma nova ordem. Mas não sem antes destruir os vestígios de Acarrim, a fim de evitar que alguém pudesse as rastrear e assim manter preservado o segredo de sua civilização. Nessa nova morada subterrânea, viveriam ainda 10.000 mulheres, que sairiam para a superfície apenas para cultivar suas terras e caçar o alimento. Menções a essas selvagens guerreiras podem ser encontradas em outros capítulos de nossa história, onde cronistas e aventureiros relataram durante séculos a existência de uma tribo de mulheres guerreiras que margeavam os rios e atacavam sem piedade os invasores que adentravam seus territórios. Na Ilíada, de Homero, as Amazonas foram chamadas de Antianeira, aquelas que lutam como homens. E em 1541, enquanto o explorador espanhol Francisco de Orellana desbravava a floresta tropical sul-americana, ele afirma ter entrado em conflito com um grupo de mulheres guerreiras, que das margens do rio Inhamundá, disparavam-lhes flechas e dardos de zarabatanas. Um mito ainda conta que essas mulheres não conviviam com os homens, mas recebiam eles uma única vez ao ano, apenas para se reproduzir e perpetuar sua linhagem. Ainda é dito que elas sacrificavam os que nasciam homem e criavam junto a elas as filhas, que mais tarde eram treinadas em práticas agrícolas, caça e a arte da guerra.
Tatunka se refere aos conquistadores espanhóis e portugueses como sendo representantes de uma pequena elite governante que visava em exterminar os nativos, por considerá-los selvagens e inferiores. E segundo a ele, diferentemente dos alemães, que estabeleceram certa intimidade com os nativos da região e até chegaram a formar uma aliança de sangue, miscigenando-se entre eles. Completa dizendo que o povo alemão estaria predestinado a governar o mundo junto à tribo dos Uga-Mongolalas. E a partir daqui, Tatunka modifica sua história, contradizendo em parte a versão que havia contado anteriormente, de que era filho de um soldado alemão com Índia Mongolala. Agora ele se dizia ser filho de Rainha, uma jovem freira missionária e cativa alemã, e do príncipe Sinkaya. E dessa união nasceria Tatunka Nara, que herdou o título de príncipe legítimo dos Uga-Mongolala. 4 anos depois dessa união e recusada a vida de freira, Rainha regressou de navio à Alemanha na condição de embaixatriz dos Uga-Mongolala. Retorna mais tarde, acompanhada de 3 grandes influências importantes que se reuniram com o Alto Conselho para discutir um futuro em comum e propor um tal acordo. Disso nasce uma aliança dos Uga-Mongolalas com a Alemanha nazista. Os soldados eventualmente traziam espingardas, pistolas automáticas, revólveres, granadas de mão, facas entre outros equipamentos como tendas, barcos e telescópios. Esse arsenal de guerra foi sendo armazenado durante os anos seguintes e só parou quando a chegada de novos grupos atingiu o número de 2.000 soldados em 1945. Após isso, foi cortada todas as comunicações com o staff alemão, abalando o sonho do renascer do Império Mongolala. E sem poder retornar à sua pátria, os 2.000 soldados alemães começaram então a integrar-se com os nativos, aprendendo seu idioma e os rudimentos de sua cultura e com o tempo, alterando por sua vez o próprio modo de vida dos Mongolalas. O Alto Conselho havia confiado a Tatunka Nara, o supremo comando das forças dos Uga-Mongolala, por conta de sua descendência do príncipe Sinkaya. Tatunka significaria grande serpente d'água, e carregaria o dom da profecia. E diz que chegará o dia em que os bárbaros brancos irão pagar pelos seus pecados e crimes horrendos de opressão aos grupos indígenas. Ele conta que a terceira grande catástrofe irá destruí-los, assim como a água vence o fogo e a luz impera sobre a escuridão. E isso simbolizaria o retorno dos seus deuses, e com isso um novo mundo surgiria, onde homens, animais e plantas viverão juntos numa sagrada união. Compreendido como sendo o retorno da antiguidade do ouro dessa civilização. E dessa forma termina as crônicas de Akakor, com a promessa de retorno dos deuses, a retaliação dos opressores e o florescer de um novo mundo próspero. Coincidentemente, na mesma época em que o regime militar, sob o comando do general Emílio Garrastazu Médici, dava início aos gigantescos projetos de ocupação da Amazônia, entre eles, a construção da rodovia transamazônica. Sem sombra de dúvidas, uma das partes mais intrigantes no depoimento de Tatunka se diz respeito à ocupação da Amazônia por soldados alemães em plena Segunda Guerra. Assim como os surpreendentes mitos e lendas existentes acerca do mítico Eldorado, haviam também rumores na região que se referia à suposta presença alemã na Amazônia. E hoje se sabe que tais boatos tinham um fundo de verdade, pois, de fato havia um plano por parte de Hitler e da cúpula do Terceiro Reich para realizar uma invasão ao Brasil. E efetivaram-se expedições que se mostraram nitidamente interessadas em muito mais do que a mera coleta de dados científicos gerais. Hoje, graças ao trabalho de resgate histórico que tem sido realizado, se pode consultar e ler documentos a respeito dessas histórias que demonstram que os nazistas tinham um certo interesse na Amazônia. Mas durante a época em que acontecia essas expedições, pouco se sabia a respeito e isso dava espaço a muitas especulações. Uma das mais famosas empreitadas dos alemães em nosso território é a chamada de Expedição Amazônia-Jari, que ocorreu durante os anos de 1935 e 1937. E com certeza foi um dos principais motivos que alimentou os boatos de que a Alemanha estava planejando uma invasão ao Brasil. Resumidamente, em outubro de 1935, 3 jovens aviadores alemães desembarcam em Belém do Pará. Liderados pelo geógrafo, explorador e produtor cinematográfico, Otto Schultz-Kampfenkel. Porém, não se tratava de uma invasão clandestina, uma vez que Schultz, recém-filiado ao Partido Nazista, contava com o aval e a devida autorização do governo brasileiro sob a presidência de Getúlio Vargas. Além do patrocínio do ex-comandante da Esquadrilha Barão Vermelho, chefe da SA e o líder do Estado-Maior da Força Aérea Alemã, Hermann Göring.
Também teve o apoio do Instituto Emílio Goeldi, de Belém, do Museu Nacional do Rio de Janeiro e das Forças Armadas. Traziam na bagagem toneladas de equipamentos, e o objetivo seria o de realizar o levantamento topográfico e mapeamento aéreo da bacia do Jari, rio que banha os estados do Pará e do Amapá, e deságua no rio Amazonas, que até o presente momento nunca havia sido feito, portanto era de um valioso interesse ao próprio governo brasileiro. Sabe-se que 30 caboclos mateiros familiarizados com a selva foram contratados, mas diferente dos alemães que teriam sido guiados pelos Uga-Mambulalas, os membros da expedição já enfrentaram uma série de dificuldades na selva. A jornada foi difícil, e até um hidroavião, apelidado de Águia Marítima, ao tentar pousar na superfície pedregosa e repleta de cachoeiras, acabou se espatifando contra as imensas toras de árvores submersas entre Gurupá e Arumanduba. Os tripulantes quase foram arrastados pela maré, mas acabaram sendo resgatados por remadores caboclos. Devido a toda essa conturbação, foi perdido muitos equipamentos, câmeras, material de cartografia, armas, provisões, roupas e etc. E para quem estiver interessado em saber o desfecho completo dessa história, Schultz relatou os fatos vividos nessa expedição em seu livro, Mistérios do Inferno da Selva, publicado em 1938. Retornando ao jornalista Karl Brugger, que procurou conhecer melhor Tatum Canara, procurando checar seus antecedentes e interrogando pessoas que conheciam ele anteriormente, além de uma exaustiva busca nos arquivos de jornais do Rio de Janeiro, em Brasília, Manaus e Rio Branco. Ali ele encontrou jornais de 1968 que noticiavam que um chefe índio branco havia salvado a vida de 12 oficiais brasileiros, libertando-os dos índios Aixa, uma tribo semi-civilizada da região vizinha do rio Iacu. Esse fato levou ele a conversar com um oficial brasileiro do SNI, que atestou a história e afirmou que Tatunca havia salvado a vida de 12 oficiais brasileiros, cujo avião havia caído na província do Acre. Ele teria resgatado os feridos e guiados de volta à civilização. E como recompensa pelo auxílio prestado aos oficiais, Tatunca Canara ganhou uma carteira de trabalho e um documento de identidade. Posteriormente, em 1972, Tatunca, recorrendo à colaboração dos 12 oficiais que ele havia salvado a vida, fez um apelo ao SNI, o Serviço de Proteção aos Índios, que mais tarde viria a ser a FUNAI, e ao secretário da Embaixada da Alemanha Ocidental em Brasília, contando a eles a história dos 2.000 soldados alemães que desembarcaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e que ainda estariam vivos em Acacor. O secretário achou a história muito fantasiosa, e não acreditando nela, vetou o acesso de Tatunca à embaixada. E somente depois que muitas das histórias que Tatunca dizia começaram a ser comprovadas, a FUNAI resolve cooperar organizando uma expedição para estabelecer contato com os misteriosos Uga-Mambulala. Mas infelizmente esses planos acabaram sendo interrompidos quando o governador do Acre, Francisco Vanderlei Dantas, ordenou a prisão de Tatunca Canara. E pouco antes de sua extradição para o Peru, os seus amigos oficiais o libertaram da prisão em Rio Branco e o levaram a Manaus. E foi lá que Brugger voltou a se encontrar com Tatunca, onde ele repetiu toda a história mais uma vez e ainda indicou em um mapa a localização aproximada de Acacor, descrevendo a rota dos soldados alemães de Marsella até o rio Purus. Mencionou vários rios e desenhou inúmeros símbolos que podiam ser encontrados na crônica de Acacor. Brugger disse que tudo aquilo lhe parecia tão excessivamente extraordinário, e que por alguns momentos pensava que tudo isso não passava de outra lenda da floresta envolvendo míticas cidades perdidas escondidas na impenetrável selva. Mas, contudo, ele dizia sentir ter algo a mais, um fundo de verdade em toda essa narrativa de Tatunca, e assim que ele recebeu o convite para viajar e conhecer a então cidade de Acacor, ele sem hesitar aceitou. Agora Brugger poderia realmente comprovar se tudo aquilo que ouviu de Tatunca a respeito das cidades perdidas e além de um mero conto de fadas bem elaborados. Em 25 de setembro de 1972, Tatunca Canara, o cineasta Jorge Bodansky e o jornalista Karl Brugger partem de Manaus levando redes, mosquiteiros, utensílios de cozinha, alimentos, roupas, remédios, machados, uma Winchester 44 e 2 revólveres e uma espingarda de caça, e outros equipamentos como filmadoras, máquinas fotográficas e 2 gravadores para registrar a tão esperada expedição. Empolgados e destemidos, prontos para revelar ao mundo uma grande descoberta, Bodansky havia conhecido Brugger em 1971 na Alemanha, na Rádio da Baviera, quando esteve lá a trabalho.
E em 1972, o cineasta ainda muito jovem, vagava pela Amazônia como se fosse um nativo, até que recebeu o convite de Bruguière para acompanhá-lo nessa empreitada em busca de Akakor, pois ele precisava de alguém que o ajudasse a registrar as imagens. O objetivo era alcançar a parte superior do rio Purus em um barco que haviam alugado. Levavam junto uma canoa com motor de popa que usariam para chegar até a região afluente do rio Iacu, na fronteira entre o Brasil e o Peru, e dali seguiriam a pé pelas colinas dos Andes até Akakor. Esse trajeto levaria em torno de 6 semanas para ser concluído. A primeira cidade a qual chegaram foi Sena Madureira, que também seria a última povoação vista antes de adentrarem nas inexploradas regiões entre Brasil e o Peru. No dia 5 de outubro, na Cachoeira Inglesa, trocaram o barco pela canoa e continuaram rumo ao destino da cidade perdida. Agora estimados 10 dias de Akakor, as primeiras montanhas dos Andes cobertas de neve surgiram no horizonte, enquanto atrás deles estendia-se o vasto e verde mar de terras baixas da Amazônia. Nesse ponto, Tatum Canara já começava a se preparar para voltar ao seu antigo povo, onde em uma estranha cerimônia começa a pintar seu corpo, fazendo sob sua cara estranhos traços vermelhos e no peito e pernas, riscos amarelos. Ainda prende o cabelo atrás com uma tira de couro que estava decorada com estranhos símbolos que, segundo ele, seria do Zuga Mongolala. Em 13 de outubro, o grupo foi surpreendido ao adentrar uma perigosa passagem sobre as corredeiras. Ali a canoa foi apanhada por um redemoinho e acabou virando, fazendo com que grande parte do equipamento fotográfico que estava condicionado em caixas, bem como metade dos alimentos e remédios, se perdessem nas densas florestas que margeavam a região. Diante daquela desesperadora situação, Bruguière e Bodansky decidiram desistir da expedição e retornar a Manaus. Tatunka aparentava estar irritado e frustrado com o fracasso da expedição, mostrava-se desapontado com a situação. Na manhã seguinte, Bruguière e Bodansky deixam o último acampamento, enquanto Tatunka, com o corpo gravado por pinturas de guerra do seu povo, e usando apenas um pano que cobria os rins, segue sozinho pela estrada que o levaria até a sua tribo dos Mongolala. E foi o último contato que Bruguière teve com o chefe do Zuga Mongolala. Depois de retornar da sua trágica aventura, que por si só já daria um livro, Bruguière encontrava-se no Rio de Janeiro em outubro de 1972, onde tentava esquecer toda essa história de Akakor e o tal índio Tatum Canara. Ele parecia já exausto desse assunto e agora queria apenas aproveitar seus dias, e nos 2 anos seguintes continuou evasivo sobre Tatum Canara e Akakor. E somente em 1976, ele então lança seu livro, A Crônica de Akakor, com prefácio especial de Erich von Däniken, autor do livro Eram os Deuses Astronautas. Acendendo novamente o enigmático mistério e instigando uma acirrada disputada por parte de jornalistas, pesquisadores e aventureiros que nos anos seguintes se arriscariam a se embrenhar nas selvas amazônicas a fim de desvendar os mistérios das tais cidades perdidas e a tribo esquecida do Zuga Mongolala. O famoso escritor Erich von Däniken, antes mesmo de ter sido convidado a prefaciar o livro de Bruguière, já estava sabendo dessa história de Tatum Canara. E no ano de 1975, um ano antes da publicação do livro, ele havia estado em Manaus, onde se encontrava pela primeira vez com o seu conterrâneo Ferdinand Schmid, já aposentado como comandante de aviões DC-8 da Swissair, e agora vivendo no Brasil e a serviço da Cruz Vermelha. Mais tarde, ambos vieram e se encontraram em Zurique, ocasião em que Däniken sugeriu que se organizasse uma expedição a Akakor, pois o mesmo estava no momento com sua reputação em xeque, onde ele havia perdido certa credibilidade após ter divulgado em um de seus livros fantásticas descobertas feitas na caverna de Los Taios, o que levou uma expedição a ser realizada por Stanley Hall, em busca dos incríveis artefatos descritos por Däniken, mas nada semelhante foi encontrado. Erich von Däniken agora estava disposto a reaver sua credibilidade descobrindo a tal cidade perdida de Tatum Canara. Schmid voltou a Manaus para planejar e preparar a expedição que levaria junto o próprio Tatum Canara para guiá-los. Däniken encontrava-se eufórico com tudo isso e estava confiante de que faria grande descoberta, o que levou ele a financiar uma expedição até a cidade mais próxima que, segundo o livro de Bruguière, seria Carrim. Os membros de sua expedição, todos devidamente autorizados pela FUNAI, seriam levados a bordo de 2 helicópteros para o mais perto possível da cidade, onde a qualquer custo,
tinham como objetivo se apossar de um tal artefato cantante que emitia um zumbido semelhante a um enxame de abelha, o qual Daniken acreditava ser algo de outro planeta. Embora fosse tentador, Daniken sabia dos riscos envolvidos em uma expedição como aquela, e não estava disposto a embarcar em uma aventura que manchasse ainda mais a sua já abalada reputação naquele presente momento. Para se precaver de outra polêmica escandalosa a seu respeito, Schmid pede por precaução que Tatunka fosse primeiro sozinho até a sua tribo, e lá tirasse fotos do artefato tecnológico de que falava todas as vezes quando narrava a história do seu povo Uga Mongolala. E depois de que as fotos fossem por fim analisadas, seria então marcada uma data de partida para tal expedição em busca de recuperar esse estranho objeto. Daniken entregou a Tatunka uma máquina fotográfica de fácil manejo, e um motor novo de popa para seu barco, e dali ele partiu sozinho de Manaus, no final de março de 1977, e tinha dito ao escritor que voltaria dentro de um prazo de 2 meses. Mas Tatunka não havia retornado na data combinada, e no dia 10 de julho, Daniken voou novamente a Manaus para checar se Tatunka já havia retornado, e decepcionado novamente sem notícias algumas de Tatunka, ele resolveu aguardar até meados de julho, e diante do sumiço de Tatunka Nara, resolveu cancelar a expedição. Com a passagem de volta para a Europa já reservada, justamente no último dia de sua estada em Manaus, Tatunka reaparece, descendo com o seu barco Rio Negro, e sua primeira pergunta foi a respeito das fotos, onde ele indagou se Daniken havia as recebido, pois Tatunka alegou que 10 dias atrás havia deixado as fotografias com um navio mercante que se prontificou de entregá-las a ele. Mas, obviamente ele não tinha recebido foto alguma, e Tatunka, ao notar a desconfiança por parte de Daniken, diz imediatamente ter recebido uma informação telepática do seu pajé, onde ele teria concedido a ele autorização para retornar novamente à tribo e de lá trazer o artefato misterioso até Manaus, onde seria entregue nas mãos de Schmid, que por sua vez avisaria Daniken por telefone. E claro, que assim como na vez anterior, Tatunka jamais apareceu com a tal evidência prometida. Daniken, mais uma vez se frustra com outra história que agora, já parecia ser apenas um conto de fadas bem elaborado, e em um de seus livros, quando é questionado a respeito da localização de Acarrim, ele responde que não poderia precisar exatamente a localização, e de acordo com o que soube por Tatunka, e sobre o roteiro de voo de helicóptero que foi planejado pelo piloto da Svisair, trata-se de uma região na fronteira entre Brasil e Venezuela, a uns 220 quilômetros distante em linha aérea do povoado brasileiro de Tomar, na área das nascentes do rio Padaviri, e em seguida sugere para que se encerre os assuntos a respeito de Acacor e as cidades perdidas. Encarregado por Daniken de prosseguir com a busca pelas cidades perdidas, o piloto Schmid planeja uma nova expedição para meados de 1978. Foi notificado pelo governo brasileiro, que permitiu a expedição desde que fosse acompanhado de um explorador brasileiro, fazendo com que Schmid optasse pela companhia de Roldão Pires Brandão, que nessa ocasião se encontrava em Manaus, onde buscava pelos resquícios de uma outra cidade perdida que ele acreditava existir nas margens de um dos afluentes do Amazonas. O que levou eles a pensar que poderiam estar à procura do mesmo lugar. Chega então o dia da expedição, que rapidamente avançou a densa mata, subindo o Rio Negro e penetrando em um subafluente do Amazonas, até um ponto em que foram obrigados a abandonar o barco e seguir a pé. A região era bem montanhosa e, devido a um descuido de Brandão enquanto manuseava sua arma, ele acaba acidentalmente baleando o próprio braço, forçando a expedição a retornar quando se encontrava a apenas 2 dias de distância de Acarrim. Durante a 5ª reunião mundial da Ancient Astronautic Society, realizada em julho de 1978 na cidade de Chicago, Daniken comunicou aos participantes que esperava que a expedição obtivesse sucesso e trouxesse junto a tão aguardada prova da existência da cidade. E poucas semanas depois, em sua edição de outubro de 1978, no volume 5, número 4 da revista Ancient Skies, o porta-voz da ASS apresentava um comunicado assinado pelo próprio Daniken, em que ele narrava os problemas criados por Brandão e ainda o acusava de ter se ferido intencionalmente na ocasião para forçar o retorno da expedição, uma vez que a sua intenção sempre foi de partir com seu próprio grupo para realizar a grande descoberta das cidades perdidas. E mais uma vez, uma nova expedição foi financiada por Daniken, e programada para ocorrer entre abril e maio de 1979, época em que o regime de chuvas permitiria o acesso para as ruínas.
Dessa vez, sem poder contar com Tatunka, que negou a se juntar novamente ao grupo suíço, pois o mesmo já estava junto a Brandão, que havia se associado a um curioso cidadão chamado José Alair da Costa Pires, cujo adotará o pseudônimo de Ryoko Yuan. O homem misterioso era um adepto do budismo e pouco se sabe sobre ele. E nessa época, corriam rumores de que um grupo inglês estava tentando atingir as ruínas partindo da Venezuela. Isso fez com que Brandão temesse perder o título de grande descobridor da cidade perdida. O fato levou ele a emitir um comunicado à imprensa a respeito da existência de pirâmides na Serra do Gurupira, região do Alto Rio Negro. A edição de 1º de agosto de 1979 da revista Veja trazia uma reportagem de 5 páginas em cores que mostrava 3 estruturas em forma de pirâmide cobertas por uma espessa vegetação, a mais alta delas com cerca de 200 metros de altura. As fotos haviam sido tiradas no final de julho por uma equipe da revista Veja, que, seguindo as indicações de Brandão, sobrevoou de helicóptero a Serra do Gurupira. Contudo, na própria reportagem é dado o parecer do geógrafo Aziz Nassib Abessaber, diretor do Instituto de Geografia da USP, que, ao falar das estruturas pirâmides encontradas na serra, conclui que não passariam de um dos inúmeros agrupamentos de morrotes formados por antigos restos de erosão, não só no Alto Rio Negro, mas em outros pontos da Amazônia, no bordo do Planalto das Guianas e do Nordeste. As explicações dadas pelo geógrafo não foram suficientes para dar fim ao mistério, e tampouco diminuíram-se as buscas pelas pirâmides na Amazônia. Eric von Daniken também se negou a contentar com a conclusão do geógrafo, e na primeira página da edição de setembro e outubro de 1979, no volume 6 número 4, da Ancient Skies, publicou um artigo intitulado A Carrim Existe, e nele uma fotografia que mostrava a formação piramidal em meio à selva. No texto é narrado a última tentativa de Schmid e Tatunka em busca de encontrar a Carrim. Após uma longa jornada e próximo ao que parecia ser a entrada da cidade, Tatunka encontrou-se com um nativo que o abraçou, e durante vários minutos permaneceram conversando entre eles. Depois disso, Tatunka informou que o recém-chegado era Ramos, um chefe dos guerreiros Mongolala, o qual trazia uma ordem do alto sacerdote para Tatunka, a respeito de seu casamento com uma princesa a ele destinada. Enquanto isso, o nativo qual Tatunka chamou de Ramos, permanecia observando Schmid, que o descreveu como sendo um índio forte de cor bronzeada, longos cabelos negros e olhos verdes. Dali de onde se encontrava o grupo, Schmid diz ter conseguido avistar 3 pirâmides, mas Tatunka explicou a ele que não poderia voltar a Carrim, porque não desejava aquele casamento arranjado. Afinal, ele já estava casado em Manaus com uma mulher branca, a secretária de turismo da prefeitura de Barcelos, Anita Beatriz Katsnara, e que se Schmid quisesse, poderia seguir Ramos até a cidade, e deixando claro que não poderia garantir a sua segurança e retorno à civilização. Embora Schmid estivesse tentado a continuar sua busca até a Carrim, que lhe parecia bem próxima, Tatunka muda de ideia e alega que se retornasse a Manaus sem um companheiro, ele seria acusado de tê-lo assassinado. Diante dessa situação, e súplicas de Tatunka para que retornasse com ele, não restou outra alternativa ao suíço. Partiram juntos de volta à civilização, e no caminho, seu bote naufragou no Rio Negro, fazendo com que tivessem perda total de equipamentos e dos filmes que haviam sido gravados nessa empreitada. Em 1981, Carlo Bruguière reaparece no Rio de Janeiro e acompanhado por Tatunka Nara, e o famoso cineasta Orlando Senna, roteirista e co-diretor do premiado e censurado Iracema, dirigido por Bodansky. Convidou ele para que os acompanhassem até as cidades perdidas, justamente por ser amigo de Bodansky, que havia integrado ao grupo na arruinada expedição de 1972. Em um artigo publicado na edição de junho de 1982 da revista Transe, o cineasta Senna disse não ter ido à missão de busca da cidade perdida pelo fato de que Tatunka não quis garantir nenhuma segurança à sua equipe que teria de cruzar uma região inóspita e habitada por índios em pé de guerra contra quaisquer estranhos que penetrassem seu território. Frustrado com tudo isso, Bruguière resolveu se aprofundar na questão da presença nazista na Amazônia. Começou a pesquisar o assunto que seria tema central de um de seus próximos livros, esse que jamais foi publicado. E no início de janeiro de 1984, a Crônica de Akakur se tornaria de maneira inesperada uma das obras mais polêmicas e talvez o principal motivo de um crime até hoje não solucionado. Era 3 de janeiro, uma terça-feira, e Carlo Bruguière passeava sozinho pelo calçadão da movimentada praia de Ipanema,
quando em plena luz do dia, aparece um assaltante que se aproxima dele, e sem roubar-lhe nada, dispara um tiro certeiro a queima-roupa no coração, causando sua morte instantânea. Muito se acredita que o crime não tenha passado de um assalto banal, onde Bruguière, ao ser abordado, esticou a mão até o bolso traseiro da calça para sacar sua carteira, e o bandido pensou que poderia ser uma arma, e em um ato covarde, acabou disparando contra Bruguière. 5 dias depois, na edição de domingo, 8 de janeiro de 1984, o jornal O Estado de São Paulo publicava um artigo assinado por Ayrton Baffa, um dos seus correspondentes no Rio de Janeiro e futuro autor do livro Nos Porões do SNI, o retrato do monstro da cabeça oca, que apresentava várias possíveis respostas na tentativa de solucionar o caso, onde ele coloca Tatum Canara como sendo um ex-marinheiro alemão neurótico de guerra que se estabeleceu na Amazônia e passou a inventar fantásticas histórias de cidades pré-colombianas, locais repletos de ruínas, templos antigos e estruturas piramidais. Até os dias atuais, a identidade do assassino de Bruguière e os reais motivos por trás desse crime ainda permanecem um grande mistério, esse que provavelmente irá perpetuar para sempre. O arqueólogo Aurélio Medeiros Guimarães de Abreu dedicou um capítulo de seu livro para tratar do assunto, intitulado Reinos Desaparecidos, Povos Condenados, onde ele fala brevemente sobre as pirâmides e cidades perdidas da Amazônia, na qual lançou a suspeita de que o crime, embora pareça ser decorrente de um assaltante afobado, talvez fosse na verdade uma queima de arquivo, a fim de silenciar alguém que sabia demais sobre os assuntos considerados por alguns como proibidos. No final da década de 1980, o arqueólogo contou ainda mais alguns detalhes dessa história no programa Sexto Sentido, transmitido pela TV Gazeta, onde o entrevistador Luiz Antônio Gasparetto pergunta a ele sobre as pirâmides da Amazônia. Ele resume brevemente os acontecimentos e apresenta uma outra versão sobre a morte de Karl Bruguière, onde mostra uma matéria de jornal em que um amigo do jornalista relata que o cidadão desconhecido, após abordar Bruguière, sussurrou em seu ouvido alguma coisa em português. O jornalista alemão, que sem entender perfeitamente, teria acenado positivamente com a cabeça, e após isso o estranho homem teria puxado um revólver e assassinado Bruguière. Alguns acreditam que possa ter sido um trabalho de extrema precisão, feito assim para executar Bruguière e eliminar todos os preciosos registros de uma civilização perdida e até mesmo da presença e os planos nazistas na Amazônia. Ideia essa que seria tratada num próximo livro do jornalista que acabou sendo assassinado de forma repentina. Ainda é dito, por parte da linha conspiratória, que os indivíduos autodenominados de representantes do consulado alemão invadiram o quarto de Bruguière e confiscaram todos os seus documentos e pertences. O mesmo teria acontecido em sua casa na Alemanha. Ao que tudo indica, poderiam estar eles interessados em recuperar e manter em sigilo os documentos que Bruguière secretamente reuniu em suas pesquisas nos arquivos secretos da inteligência nazista, assim como o fato de que em 1945, Hitler ordenou que um submarino equipado com aviões anfíbios e tropas de elite da SS avançasse em direção à floresta amazônica. Entre os documentos haveria inclusive um filme mostrando a montagem de uma base alemã em meio à selva. Os nazistas teriam escolhido precisamente aquela região não apenas por sua inacessibilidade estratégica, mas também pelo fato de que estariam próximos de onde pretendiam resgatar artefatos tecnológicos deixados por civilizações antigas e avançadas, como os Mongolala, e eles acreditavam que quem dominasse essa tecnologia poderia ditar o curso da guerra e proporcionar um domínio global. Sabemos que a Alemanha nazista tinha um pé no esoterismo, e isso era alinhado a seus preconceitos, onde divulgavam a ideia de que a raça ariana seria superior às demais. Essa raça, considerada por eles como sendo superior, teria se originado de Atlântida. Outros acreditavam que teriam surgido de Hiperbórea e até mesmo Shambhala, que ficaria no Tibete. A ideia era levada tão a sério que até mesmo pessoas com grande influência na época estavam envolvidas e acreditavam que sua ancestralidade provinha de um povo mais evoluído. Entre os oficiais de alta patente estão Heinrich Himmler, Rudolf Hess e Walter Dahré, que defendiam esta tese e acreditavam na paranormalidade, entre outros misticismos. O desenvolvimento das teorias de raça superior estava amplamente associado às ideias esotéricas que foi identificada em 1940 por Lewis Spence, em sua obra As Causas Ocultas da Presente Guerra. Mas é visto que antes mesmo do período da Segunda Guerra, a Alemanha já era influenciada por ideias do mesmo tipo,
pois durante o ano de 1915, já se pode ver os registros que se referem à Sociedade do Vril, que teria sido fundada em Berlim pelo general Karl Schoeffer, e esse grupo tinha como objetivo explorar as origens da raça ariana e praticar exercícios de canalização a fim de despertar as forças do que chamavam de energia do Vril, que seria uma força telúrica capaz de curar pessoas, levitar objetos, permitir o controle da mente e elevar nosso corpo para dimensões superiores. A história é longa, então vou deixar essa parte do miticismo alemão para um outro vídeo. É estranho o fato de que a busca por Akakor e as cidades perdidas na Amazônia sempre é repleta de empecilhos que dificultam sua descoberta. As histórias sempre margiam grandes mistérios, estranhos acidentes e mortes inexplicáveis. Como se o próprio universo conspirasse contra a revelação do mesmo, ou que o segredo tenha sido predestinado a permanecer nas sombras do esquecimento até que a humanidade seja digna de acessar esses conhecimentos proibidos. E embora existam muitos relatos que mencionem a existência de cidades perdidas, Akakor, diferentemente de Atlântida, Paititi, o famoso Eldorado, tem muito pouco registro, sendo Tatum Kanara sua principal e única fonte. Será que o depoimento de Tatunka seria o suficiente para que essa história fosse considerada como algo real? Pois em meio às entrelinhas dessa crônica, uma polêmica surge, e com isso desencadeia várias questões que colocariam em xeque a credibilidade do suposto mestiço Mongolala. No final dos anos 80, o Escritório de Investigação Criminal Federal Alemão informou que Tatum Kanara era na verdade Hans-Günther Auck, um cidadão alemão que nasceu em 5 de outubro de 1941 em Coburg, e que havia fugido do país em 1967 para não ter que pagar pensão alimentícia à sua ex-esposa e aos 3 filhos que residiam em Nuremberg. O divórcio de Tatunka, ou melhor, Hans-Günther Auck, aconteceu em 1966 e sua ex-esposa Christa foi trazida ao Brasil em 1989 pela revista alemã Der Spiegel, quando acabou reconhecendo seu antigo marido, revelando sua verdadeira identidade. Tem um assunto que Tatum Kanara, ou Günther Auck, não gosta de falar. É sobre a mulher, Christa Auck, que ele abandonou com 3 filhos na Alemanha. Ano passado, a revista alemã Bund trouxe Christa ao Brasil, e ela confirmou: Tatum Kanara não existe. Ele é Günther Auck. A revista diz que a mulher chorou quando Tatunka perguntou pelos filhos, admitindo o casamento e a família que tinha constituído na Alemanha, e falou friamente para Christa: eu te disse que o nosso casamento não era eterno. O homem que agora se autodenominava Tatunka, chefe do Zuga Mongolala, negou a história, assim como conhecer a mulher. Em 7 de outubro de 1990, o programa Fantástico, da Rede Globo denunciava Tatum Kanara em uma reportagem, na qual o colocava como sendo o alemão Hans-Günther Auck, que se estabeleceu na cidade amazonense de Barcelos desde o final da década de 60, trabalhava como guia turístico e era apontado pela polícia como suspeito dos assassinatos do norte-americano John Charter Reed, do suíço Herbert Vanner e da sueca Christine Elser. Os 3 haviam participado de expedições guiadas por Tatunka, e desde então jamais retornaram. Crimes e sensacionais aventuras na selva amazônica. Um homem que não se sabe se é brasileiro, alemão ou índio peruano desafia a polícia internacional. É acusado de muitos assassinatos, no Brasil e no exterior, e tem um nome muito estranho: Tatum Kanara. Ele diz que tem a chave do mistério de uma cidade perdida na floresta, cheia de tesouros. A reportagem do Fantástico entrevistou o incrível Tatum Kanara. Veja. Ainda na reportagem, Tatum Kanara é entrevistado, e o repórter, ao perguntar se em algum momento de sua vida já teria matado alguém, ele responde que sim, mas isso décadas atrás. No passado, quando ainda viveria na aldeia e eventualmente aconteciam alguns conflitos. Mas nega ter qualquer envolvimento com os crimes que o acusam, e diz não ter relação alguma com as mortes dos turistas John Charter Reed, Herbert Vanner e Christine Elser. E que inclusive demonstra que os considerava como amigos. Tatum Kanara resolveu se abrir sobre tudo que dizem dele. Uma decisão rara em sua vida. Você já matou alguém ou não? Esses que me acusando, não. E outros, Cristiano? Bom, antigamente eu era índio, eu nasci no mato, né? Nos últimos 20 anos não matou ninguém. Nos últimos 20 anos você não matou Certo. mais ninguém? Até hoje está casado com minha esposa, tudo bom. Mas antes dos 20 anos você já tinha matado quantos?
Bom, não se fala deixa porque estava as terras, né, no mato. Eu nasci e me criou na Maluca de Índio. E nós sempre lutamos contra a civilizado. Mas de lado de Peru. Entendeu? Mas até eu fui na civilização, me acostumou como civilizado e parou de brigar, né? Agora, como você fala alemão se você nasceu em... Minha mãe era uma freira descendente da alemã e meu pai era cacique de índio. Tatunca, por que você acha que surgiram essas acusações de você ter desaparecido com as pessoas? Só foi prejudicado, não. É. Porque esses jornal que escrevendo aqui em Manaus, escrevendo eu matava mulher e criança na Europa. E na Europa escrevendo eu matava missionário e não sei o que aquilo. Em tudo canto esta mentira e nem na promotoria sabe se falava da mesma causa que a polícia da Alemanha e Karl Kruger foi matado um dia antes que ele foi viajando por Barcelos. E ele chegou aí com você em alguma expedição? Não. Nunca fez expedição com você? Esta expedição que ele escreveu no livro era mentira. Não foi. Escutou as suas histórias E escreveu sobre a fita e inventou muito mais. Não chegou aí lá, então? Não chegou, nunca foi para lá. Em 1984, um grupo de turistas suíços encontrou um crânio humano que foi levado para análise forense e acabou sendo identificado como sendo do desaparecido Herbert Vaner, tornando toda essa aventura em busca de Akakor em um verdadeiro criminal minds. No ano de 1991, o ativista pelos direitos humanos e aventureiro alemão, Rudi Gerneberg, desmontava por completo a fraude de Tatunka Nara, publicando um livro intitulado de O Chefe Autodidata, não deixando dúvidas a respeito da verdadeira identidade de Tatunka, que agora voltava a ser Hans-Günther Auck, explicando em seu livro que ele havia abandonado sua família em Nuremberg e passou a viver na selva amazônica, o que explica seu vasto conhecimento da região, assim como falar fluentemente o idioma alemão. E na sua ficha criminal em Nuremberg, é revelado que ele já utilizava o pseudônimo de Tatun Ginari em sua terra natal. E quando fugiu para a Amazônia apenas fez uma pequena adaptação do mesmo, onde após realizar resgates de militares na selva, ele foi recrutado como informante pelos órgãos de repressão. Um relatório da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas confirma a ligação de Tatunka Nara com agências de inteligência do regime militar. Mais tarde, Anita Beatriz Katz Nara, esposa brasileira de Hans-Günther Auck, que ocupava o posto de secretária de turismo da Prefeitura de Barcelos, e posteriormente, secretária de Assistência Social e Cidadania, confidenciou ao oceanógrafo, explorador e documentarias francês, Jacques Cousteau, que Tatunka havia inventado a história de Akakor para aumentar o turismo local, motivando turistas a financiar suas buscas por pedras preciosas na Serra do Aracá, onde ele dizia ter encontrado restos de uma antiga muralha. Em 1999, 6 outros alemães acompanhados de Tatunka Nara foram flagrados pela Polícia Federal às margens do Rio Negro, próximo à vila de Paricatuba. Transportavam 350 peixes ornamentais e plantas nativas da região e acabaram sendo indiciados por crime de biopirataria. Foram citados no relatório de 2003 da CPITRAFI, a comissão parlamentar de inquérito que investigava o tráfico ilegal de animais e plantas silvestres da fauna e flora brasileira. Com isso, será que poderíamos concluir que Tatunka Nara ou Hans-Günther Auck não passaria de um foragido da Alemanha, que veio ao Brasil apenas para se negar da responsabilidade paterna e não ter que pagar pensão alimentícia à sua ex-esposa, e ao chegar à selva amazônia, conseguiu se estabelecer rapidamente, criando uma história elaborada, com um enredo envolvente que fisgava os turistas e estimulava-os a gastar fortunas financiando Tatunka em busca das riquezas que a mítica cidade guardava. E além de enganar os turistas, ainda se aproveitava do fácil acesso à região para praticar o contrabando ilegal de plantas e animais. Já a crônica de Akakor não passa de um mito que se apossou de aspectos de várias histórias escritas anteriormente que remetem a iguais cidades perdidas, repletas de riqueza e de um povo próspero. Assim como a Atlântida e o Eldorado. Pegou os principais elementos dessas narrativas e costurou todas em uma única história, unificando com teorias catastróficas e se aproveitando dos mistérios que envolviam a presença de soldados nazistas na Amazônia. Acrescentou um sistema de túneis subterrâneos que cortaria a América do Sul, como se tudo fosse parte de um mesmo pacote, criando uma verdadeira quimera mitológica, onde curiosamente quando se mostra estar perto de solucionar seus enigmas, surge sempre um contratempo que nos impeça de tornar o mito em realidade.
Na crônica também era previsto o fim do mundo, que segundo Nara, aconteceria no final de 2011 e que depois foi recalculado para 2012, assim como nas tradições maias, onde é citado Tilombalum, que refere-se a um sacerdote que fornecia oráculos a essa civilização. Ainda bem que tudo foi interpretado de forma errada, já que o calendário maia é cíclico, e quando um desses ciclos se encerra, outra nova era se inicia. Outro fato interessante é que no dia 28 de agosto de 2020, o site Amazônia Latitude revelou que na expedição de 1972, onde Bruguière, Tatunka e o cineasta Jorge Bodansky partiram de Manaus em busca de Akakor. Tatunka levava com ele o livro Semeadura e Cosmo, Vestígios de Planos de Inteligências Alienígenas, recém-lançado por Eric von Daniken naquele mesmo ano, onde lia e copiava as inscrições fenícias e depois alegava a Bruguière serem símbolos de sua tribo Uga Mongolala, a misteriosa, essa que foi tirada de seu próprio livro e mais tarde estampada na capa das Crônicas de Akakor. Bodansky, mais tarde liberou no YouTube as imagens que se salvou da expedição que encalhou enquanto buscavam encontrar a cidade de Akakor. Na ocasião ele carregava uma câmera Super 8. Rumores a respeito da morte de Tatunka sempre aparecem, mas ele ainda se encontra vivo e reside em um modesto barraco em seu sítio a algumas dezenas de quilômetros de Barcelos, ao longo do Rio Negro, onde cultiva plantas frutíferas que comercializa com os comerciantes locais. Sabe-se também que ele tem um filho adotivo, que seria um soldado chamado Francisco Alves, e em 2003, para escapar das mãos da justiça, Tatunka declarou-se mentalmente instável. Se Tatunka lucrou muito com essa história enganando turistas, ele com certeza pagou por esse karma. Pois os elementos da crônica de Akakor foram usados sem os devidos créditos, por Steven Spielberg, em seu filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que se referiu a Akakor como sendo Akator, descaradamente copiando o enredo de Cidade Perdida, pirâmides na Amazônia e um povo com poderes sobre-humanos, tudo isso recriados digitalmente em pleno coração do Amazonas. O bilionário filme de 2008 teve um orçamento de 185 milhões de dólares e rendeu quase 800 milhões apenas nas bilheterias. O longa ainda traz a referência de casos ufológicos como Roswell, e o interesse soviético em obter um artefato poderoso conhecido como a Caveira de Cristal, baseado na história dos crânios de cristal de F.A. Mitchell Edges, que logo farei um vídeo. Esse filme, assim como outros da franquia, sempre traz um aspecto sobrenatural que fica em aberto. E nesse caso não é diferente. E nas últimas cenas, Spielberg faz decolar das pirâmides um gigantesco disco voador que parte rumo a uma dimensão paralela. Se fizéssemos como Spielberg, ao tentar aproveitar-se de alguns elementos da história que Tatunka nos conta, poderíamos extrair alguns mistérios que ainda não foram devidamente concluídos, como a estranha morte de Carl Bruguière, que se de fato foi uma queima de arquivo, reacenderia todo o mistério, talvez sobre os enigmas das pirâmides ou o verdadeiro intuito da presença nazista na Amazônia. E o que poderia alimentar ainda mais essa teoria, é o fato de que o livro de Bruguière, embora falasse a respeito do nosso país, ele foi proibido de continuar a ser publicado, tendo apenas uma única versão de 1980 publicada pela editora Bertrand. Não podemos esquecer que além de Tatunka, o Roldão Pires Brandão também alegou ter avistado as estruturas e que não tinha dúvidas de que aquilo era algo artificial. Em 20 de janeiro de 2022, o canal de TV Discovery estreia uma série intitulada A Maldição de Akakor, que tem como objetivo investigar toda essa história e separar o fato da ficção. A equipe internacional é liderada pelo jornalista Paul Connolly, e entre os outros membros do grupo estão a médica brasileira Karina Oliani, o geólogo Martin Pepper, o ex-agente do FBI Bob Chacon, a perita em sobrevivência Mega Ine, e o especialista em tecnologia Brennan Edwards. A série é composta por 6 episódios e no decorrer dela são achados algumas evidências que de certa forma favorecem a história de Tatunka, provocando a ideia de que a misteriosa cidade perdida possa ser real, assim como também coloca em questionamento outras partes da mesma. E seguindo todas as descrições contidas no livro do jornalista Carl Bruguière, eles se aventuram em busca das respostas desse conturbado enigma. E no último episódio, Tatunka Nara aparece, e é novamente indagado a respeito da morte dos turistas que ele teria acompanhado em uma expedição para tal cidade perdida. E assim como da vez anterior, ele se autodeclara inocente, e que tudo isso não passava de meras acusações, onde nada de concreto que pudesse ligá-lo aos crimes foi de fato encontrado.
Nossas provas, Eu também evidências não até matei agora... ninguém. Eu não mato uma vaca que tira leite. Eu matando turista? Só me escuta um minuto, ok? Tá. Ok. Então, as provas que reunimos, as provas que a polícia alemã reuniu também, sugerem muito claramente que você teve envolvimento direto com a morte dele. Esta é uma oportunidade de dizer a verdade e parar, se você estiver, de dizer mentiras. Meu amigo, se você tem prova de que eu matei alguém, então vai na polícia, tá? Se você tem... Também afirma ser um indígena brasileiro que saiu da floresta amazônica no início do ano de 1960, na cidade de Rio Branco, e diz que a cidade de Akakor não é uma ficção, ela realmente existe. Então você, Tatunka, nasceu mesmo aqui no Brasil? Isso, eu sou brasileiro. Vivi 8 anos na Europa. Ok, então nossa investigação, as provas que reunimos, sugerem que Akakor não existe, Akarrim não existe. Então, não é mentira. E que você não é brasileiro, isso é mentira. Não é mentira, existe. Na série ainda é levantado um questionamento acima da impunidade de Tatunka Nara pelas infrações cometidas, onde mostram alguns documentos que sugerem que o suposto mestiço estaria envolvido com o Serviço Secreto de Inteligência brasileiro e isso teria proporcionado a ele uma certa proteção contra investigações conduzidas por parte da Polícia Nacional, que até o presente momento nunca conduziu uma operação aprofundada de investigação a respeito das mortes atribuídas a Tatunka Nara. É também mencionado alguns relatos que foram coletados de moradores da cidade de Manaus, esses que por sua vez, acreditam que Tatunka Nara é protegido por pessoas de grande influência e também estaria em posse de muito dinheiro. Ainda segundo a série produzida pelo Discovery, Tatunka já foi interrogado pela polícia brasileira por ser suspeito do assassinato de Karl Bruckger, mas essas suspeitas foram rapidamente descartadas já que na ocasião em que Bruckger veio a falecer, Tatunka não se encontrava na região. Portanto, não poderia estar envolvido na morte do jornalista alemão. Além disso, Ulrich Bernhard Enke, amigo de Bruckger que presenciou o homicídio, ao descrever o assassino, cita o sujeito como tendo características totalmente distintas de Tatunka Nara, descartando por completo as suspeitas sobre ele. Já a polícia da Alemanha discorda disso, tendo enviado uma carta oficial pedindo a colaboração da polícia brasileira nas investigações que estavam conduzindo sobre a curiosa morte de Karl Bruckger, onde diziam ter suspeitas concretas do envolvimento de Tatunka Nara com a morte do jornalista. Outros acreditam que Tatunka pode ter encomendado a execução do jornalista, pois Bruckger havia se demitido de seu antigo emprego para se dedicar totalmente à busca da tal cidade, onde uma expedição definitiva seria realizada. E Tatunka, sem saber como continuar alimentando essas mentiras, poderia ter orquestrado a morte dele a fim de preservar a imagem das histórias que contava. Mas será que Tatunka Nara poderia ter feito algo assim sem deixar nenhum vestígio? Porém, nada disso foi comprovado até hoje, e a maioria dos relatos não passam de teorias feitas na tentativa de elucidar o mistério que segue em aberto e que a essa altura, dificilmente será esclarecido. Para quem quiser assistir a série documental, A Maldição de Akakor está disponível no Discovery Plus, Apple TV e Prime Video. Em contrapartida, a organização Akakor Geographical Exploring e a Unidade Nacional de Arqueologia publicou a descoberta de túneis subterrâneos localizados abaixo de uma pirâmide a 70 quilômetros de La Paz, na Bolívia. E em 21 de janeiro de 2007, era publicado no Boletim Eletrônico da Sociedade Brasileira de Espeleologia detalhes de uma expedição realizada na Serra do Aracá, e que anunciava um novo recorde sul-americano de profundidade em caverna e recorde mundial em rocha quartzítica. A descoberta do abismo Gaicolete, assim batizada pelos exploradores de expedição ítalo-brasileira, possui 670 metros de desnível e foi divulgada primeiramente em dezembro de 2006, passando pelo periódio informativo da Sociedade Brasileira de Espeleologia número 92 e registrada no Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil. A equipe era composta pelos italianos Lorenzo Episi e Alessandro Anguilleri e pelo brasileiro Marcelo Brandt. Também participaram da expedição a espeleóloga brasileira Soraya Ayubi, os italianos Stefano Bettega, Giovanni Confente e Paulo Costa, com o auxílio do mateiro Francisco Alves e tendo como guia o próprio Tatunka Nara. A organização chegou a ser questionada a respeito de ter usado como guia um homem citado em uma CPI de biopirataria. A ONG responde que sequer tinha conhecimento dos crimes atribuídos a Tatunka e que não tem nenhuma ligação com o passado do mesmo. Será que Tatunka Nara, por conhecer a região,
Não teria avistado ruínas de alguma civilização antiga e aproveitou-se disso para alimentar a existência da cidade de Akakor? Usando essas ruínas como vestígios para tentar comprovar a veracidade de suas histórias. Sabe-se que onde Tatunka dizia estar Akakor, está localizado a zona arqueológica de Xanshan, declarada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1986. O local no passado foi capital do Grande Império Shimu, e foi muito bem documentado desde a sua descoberta, não tendo relação alguma com o tal povo Uga Mongolala. Com isso, ficam as seguintes perguntas. Será que por todo esse tempo Tatunka Nara tem sido acusado injustamente pela morte da sueca Christine Elser, do suíço Herbert Vanner e do norte-americano John Charter Reed? Ou, possa ser que houve negligência por parte das pessoas que conduziram a investigação. Até hoje Tatunka segue em liberdade, sendo todas as provas contra ele circunstanciais e que não foram consideradas suficientes para atribuir a ele a responsabilidade dos desaparecimentos. O que levaria as autoridades brasileiras a tomarem essa decisão de proibir o livro em todo o território nacional? Visto que existe somente uma edição disponível, e embora o livro tenha sido um sucesso, jamais foi republicado. Em que ponto a história de Tatunka deixa de ser apenas uma ficção e começa a se transformar em uma preocupação para o nosso governo? Difícil dizer, uma vez em que nela são mesclados fatos históricos junto de ideias fantasiosas elaboradas pela mente conturbada de Tatunka Nara. Ou melhor dizendo, Hans Günther Aup, que embora tenha sido uma pessoa controvérsia, de erros e acertos, marca um fascinante episódio de nossa história, e ao colocar em evidência um dos grandes enigmas de nosso passado, desperta em uma geração a curiosidade e o espírito de explorador que habita em cada um de nós. É sem sombras de dúvidas um mistério dentro do outro e que continuará vivo por muito tempo. A partir do momento que tomamos conhecimento dele, somos fisgados, assim como os turistas que ficaram tão envolvidos nesse enredo ao ponto de se arriscarem a descobrir a verdade por trás das crônicas de Akakor. Agradeço a sua atenção até aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo.